barulho está incomodando aí? Está ouvindo bem, né? Tá bom. Então tá, quem sou eu, né? Quem sou eu? Lembrando sempre daquilo que nós vimos, especialmente na aula passada, mas passando por todas elas. Eu sou alguém à imagem de Deus. Eu sou filho ou filha de Deus. Eu sou uma pessoa única. Claro que a gente tenta explicar esse eu dentro de alguns quadradinhos, né? Então, se fala assim, tem uma personalidade que é assim, se é vermelho, amarelo, azul, verde, não sei o quê. São quadradinhos que a gente tenta encaixar, mas não fique triste se você falar assim, eu não estou em nenhum desses quadradinhos, eu estou entre esse e aquele, ou eu estou bem no meio de uns 3 aqui, né? Porque é normal, é assim mesmo, e a gente vai entender exatamente por quê. Mas o mais importante é que somos a imagem e semelhança de Deus, tá bom? A partir de agora, pode colocar sua presença aí, que ela vai parar lá no meu e-mail para mim, vai ficar mais fácil. No chat, tá? Esse quadro talvez seja o mais importante de todos. Eu preciso da sua atenção total aqui agora para a gente falar sobre a questão da personalidade. Se você entender esse quadro, você vai entender o resto. Se você não entender, você vai entrar naquela confusão de nomes e você não vai saber mais o que é cônsul, o que é protagonista, o que é diplomata, fazer aquela confusão toda e nada vai fazer sentido. O que é personalidade? É um padrão característico de pensar, sentir e agir, tá? Então, como é que eu interajo? Algumas pessoas simplesmente gostam de dividir o mundo em 2, para facilitar, né? Então, aqui eles vão tentando dividir em 2, mas no final virou 16, porque fez isso 4 vezes, e aí faz a combinação de todas essas letras, e é daí que vem o 16. Então, é claro que nós não somos tão binários assim. Não dá para dizer assim, eu sou completamente introvertido ou completamente extrovertido, tá? Mas a gente tem uma tendência a ser um pouco mais introvertido ou um pouco mais extrovertido. Se você tiver na sua análise, ou no seu teste, ou mesmo aqui agora, pensando, se você acha que você é mais ou menos uns 90% extrovertido e 10% introvertido, tá bom, você é muito extrovertido, tá? Aquele teste, ele dá uns percentuais, assim, que ajudam a gente a entender. Quando esses percentuais, eles dão, assim, 51 a 49, 53 a 47, a gente entra numa situação onde você pode até colocar em dúvida o resultado do teste, mas não precisa refazer o teste todo. Basta você entender como que essas letras vão se conectar, que você vai saber que eu estou saindo de tal perfil para tal perfil a partir da mudança desse conceito, tá? Então, como que eu interajo com a vida? Como que eu interajo com as pessoas? Como que eu lido com as coisas? O que é a pessoa mais extrovertida? É aquela que chega e fala, ela toma iniciativa, ela é, né, naturalmente mais sociável, etc. E o introvertido, ele é mais voltado para dentro, para o interior, né? Ele é mais reflexivo, ele é mais privado, mais discreto, tá? Então, essa é a primeira grande mudança. Eu até sugeriria que você, independente do que deu no teste, coloca aí, tá vendo essas letras que eu pintei de verde ou de azul? Pega uma caneta, se você puder, e anota. Se você acha que você é mais extrovertido, escreve a letra E. Se você acha que você é mais introvertido, coloca a letra I. Todos os perfis, eles começam por uma dessas 2 letras. Ou você é, ou você é I. Se você achar que não é nenhuma coisa nem outra, escolhe uma, porque senão você não vai ter um ponto de partida e vai ficar difícil tomar decisão. Imagina você fazer o teste e marcar a coluna do meio ali em todas. Você vai dar que você é tudo e nada ao mesmo tempo. Então, a gente não vai conseguir te ajudar muito, tá? Por isso que a gente pede uma decisão. A segunda pergunta é como eu interpreto as coisas. Existem 2 maneiras de fazer isso, né? A palavra que vem mais forte ali é intuição versus observação. Talvez fique mais fácil de entender se você pensar na intuição como o pensamento abstrato e na observação no pensamento sensorial, isto é, concreto. Sabe aquela pessoa que não consegue nem sequer olhar para essa tela? Parece que tem que pegar no livro
no papel e ver aqui, essa pessoa, sem dúvida, ela tem uma tendência à observação, ao concreto, ao sensorial. Ela precisa das coisas mais tocáveis ali. Ao passo que a pessoa que interpreta as coisas intuitivamente, ela lida muito bem com o XYZ da matemática, ela faz comparações, ela usa parábolas na sua linguagem, ela usa metáfora com muita facilidade, ela está falando de uma coisa aqui, querendo dizer outra, sem grandes problemas. O concreto, o observador, ele precisa da tradução real. Não sei se eu consigo ser claro no que eu estou dizendo, né? O que eu quero dizer é assim, por exemplo, quando Jesus conta uma parábola, ele fala assim, olha, o reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu para semear e tal. Ele estava dando um exemplo, ele estava falando ali do semeador, do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, mas ele estava querendo dizer sobre outras coisas. Isso é um jeito intuitivo de falar, é um jeito abstrato. Estou falando que Jesus seja totalmente intuitivo. Jesus, ele caminhava muito bem por todas as áreas, e, portanto, é que ele chegava lá depois e ele falava de forma muito concreta e direta. Raça de víboras, né? Fariseus hipócritas, saiam daqui. Né? E ele falava também, pegava o chicote, isso é coisa de concretude, coisa do observador, tá? Ao passo que, na intuição, a pessoa vai contar uma história para ver se o outro desconfia, tá? É uma coisa um pouco mais indireta. A terceira pergunta que se faz, aliás, voltando à segunda, se você puder, coloque na frente da sua letra, se você marcou, por exemplo, letra I ou letra E aí, na primeira letra, agora você vai marcar ou a letra N ou a letra S. A letra N, se você for mais intuitivo, mais abstrato. E a letra S, se você for mais observador, mais concreto, tá? Claro que o seu teste deu isso já, isso facilita. Mas, independente, mesmo que você nem tenha feito o teste ainda, não tem problema. Dá para você ter uma ideia com esse conceito. Nós vamos falar mais sobre isso. A terceira questão é como que eu decido. Eu tomo decisão sempre pensando nas pessoas? Esse é o afetivo aqui, ó, é a letra F. Não, eu tomo decisão pensando no resultado que se espera de mim. Então, se você está na letra T, apesar de que muita gente, esse T vem do think, lá do inglês, mas é no sentido de que, na hora de tomar uma decisão difícil, se eu falo assim, não, mas coitado, eu vou ter que mandar o cara embora. Se isso pesa para você como chefe, por exemplo, de um setor, numa empresa, e você tem dificuldade de tomar uma decisão e mandar uma pessoa embora, sem dúvida, está muito alto o afeto. Se você nem está nem aí, se tiver que chegar... Não, se precisar chegar lá, fechar um departamento, mandar 200 pessoas embora, pode me mandar que eu assumo isso aí, eu faço sem dor na consciência, você está mais por resultado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, eu não estou dizendo que... cuidar dos julgadores aí, né? Falar assim, nossa, então quer dizer que a pessoa que tem o T, ela não tem afeto, ela não tem o cuidado com as pessoas, ela não está nem aí, tal. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é como você naturalmente, é o que primeiro vem à sua mente. O fato de, durante a decisão, você parar e ter o cuidado com as pessoas, não quer dizer que você não é T. Não estou dizendo que todo mundo que tem a letra T vai sair atropelando. O que eu estou dizendo é que não teria uma dificuldade em internalizar essa questão. Ele coloca a questão do cuidado com as pessoas como mais uma coisa no plano, que tem que ser feito mesmo. E não porque, meu coração está doendo, porque eu vou ter que fazer isso, eu vou magoar a pessoa, eu vou terminar o namoro e coitadinha. Como que ela vai fazer? O que vai ser da vida dela se eu terminar o namoro com ela? Sabe essas pessoas que têm essa cabeça? Isso é muito afeto, né? É muito pensar no outro, às vezes, e deixar de pensar até em si mesmo. É um exagero por outro lado. E a quarta pergunta, né? Aí você vai colocar a letra T ou a letra F na terceira, conforme você achar que flui melhor. A quarta pergunta é como que eu enfrento o mundo, como que eu enfrento as coisas na hora que eu vou ter que fazer algo. Então, por exemplo, embora eu seja um cara que saiba lidar com espontaneidade, eu sou mais planejado do que espontâneo. Por quê? Eu não sei vir para uma aula sem preparar um slide.
Gente, eu vou morrer se eu chegar aqui e falar assim, Túlio, você chega lá e fala para eles. Sobre o quê? Ah, abre a Bíblia lá e começa a falar. Não dá, eu não me sinto bem. Entende? Não é que eu sou quadradinho, mas eu sou muito mais planejado do que espontâneo. Se precisar tomar uma decisão rápida, onde algo cai, por exemplo, sei lá, acabou a energia aqui e eu não tenho mais acesso ao PowerPoint por algum motivo, tenho que entrar por telefone para falar com vocês e não tenho acesso a nada mais para eu olhar, eu vou fazer. Mas eu não consigo fazer como muitos professores fazem, que são mais do espontâneo mesmo, de chegar e ficar falando e tal. Na hora eu vejo o que eu vou resolver. Isso é mais espontâneo do que planejar. Tá? Então, essas questões, 4 questões tão simples, elas nos ajudam bastante a entender as outras coisas. Eu vou abri-las para ficar mais fácil, porque, como eu disse, é tão importante que a gente não pode passar para frente sem ter isso muito claro, né? O extrovertido é aquele cara que fica triste quando ele pensa assim, eu tenho que ficar sozinho essa noite. E o introvertido é aquele que vibra quando ele pensa, oba, estou sozinho em casa essa noite. Entende essa figurinha que eu estou colocando aqui? Né? Por quê? Porque a extroversão ela está muito ligada à festa, a grupo, a socialização, energia, excitação, entusiasmo. Ao passo que a introversão está muito ligada a ficar em casa, ao individual, à solidão, à preservação, ao controle e à sensibilidade. Então, se tinha alguma dúvida entre extroversão e introversão, eu estou colocando isso aqui para deixar mais claro para vocês. Bom, eu vou passar pelas 4 perguntas e aí a gente dá uma pausa para as dúvidas de vocês. Combinado? Pode ser? Na parte do como eu interpreto, né? É um modo de processar as informações. O que vai na sua cabeça quando você escuta assim, no meio do caminho tinha uma pedra? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A pessoa que é mais concreta, mais observadora, mais sensorial, ela pensa na pedra. Entendeu? Ela pensa que o cara tinha que ir para algum lugar e tinha que passar por um caminho e não dava para passar. E por que não dava? Porque tinha uma pedra. A pessoa que é mais intuitiva, ela vai começar, não, essa pedra era um problema que ele tinha, era a mulher amada, que não dava valor para ele, ou era uma doença, e começa a elocubrar e a criar na sua imaginação situações diversas. Então, o intuitivo é altamente imaginativo, é curioso, ele gosta de novidade, ele quer saber o significado por trás das coisas, tá? Ele está sempre olhando para o futuro e para as possibilidades que virão, tá? Ao passo que o observador, o concreto, ele gosta da coisa prática, ele quer as coisas, elas têm que ter um sentido aqui e agora, é o pragmatismo. Eu não quero saber para que eu vou ficar estudando esse tanto de personalidade aí se eu sou do tipo, sei lá, sentinela, para que eu tenho que saber do diplomático? Ele fica assim, ele quer tudo ali para aqui e agora, de forma prática. Ele visa não a novidade, ele visa a continuidade, a estabilidade das coisas. Ele não quer saber o significado por trás, ele quer saber o que é, o que está pegando aqui no presente, na realidade. Tá? Então, a pessoa que é sensorial, ela tende a escrever, por exemplo, eu mandei isso aqui, mandei o PowerPoint aí há uns 10 minutos atrás, antes de começar a aula, eu mandei para vocês o PowerPoint aí no grupo. A pessoa que é sensorial, ela tem que abrir o PowerPoint, ela tem que olhar, ela tem que imprimir, ela tem que pegar a caneta, ela tem que escrever na coisa, porque ela é muito sensorial. Se ela não escrever a palavra intuição, ela não entende o que é. Entendeu? É isso. É só o jeito de funcionar, gente. Não tem certo nem errado aqui. Não tem bom nem ruim. Não tem o que sofre mais nem menos. Não tem o que presta e o que não presta. É uma questão de funcionamento das pessoas que são diferentes e quanto mais intuitiva ela for,
ela vai ter mais dificuldades para conversar com a que é mais observadora, e vice-versa. Este é um ponto de grande problema nos relacionamentos, tá? Deixa eu abrir um parênteses para falar de relacionamentos aqui entre personalidades. Muita gente fala assim, os opostos se atraem. E muita gente fala assim, não, a gente gosta de ficar com quem é igual a gente. Qual das duas coisas é verdade? Os opostos se atraem ou os iguais se merecem? Vamos dizer assim. Quem acha que os opostos se atraem? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem acha que os iguais se merecem? Levanta a mão. Tem um monte de gente que não acha nada. Quem acha que depende? Levanta as duas mãos. Isso. Mas o fato é que, segundo as estatísticas desse pessoal que estudou esse assunto de forma incansável durante muito tempo e fizeram amostras com muitas pessoas, eles chegaram à conclusão que depende mesmo. Em alguns aspectos, os iguais se atraem e em outros, os opostos é que se atraem. Não estou dizendo de atrair, não. Eu acho que a atração sempre é pelo oposto, pelo diferente. Mas o que funciona, essa é a pesquisa, o que funciona? Aqui, por exemplo, nesse aspecto, geralmente, funciona melhor quando é igual. O intuitivo com o intuitivo conversa bem. E o observador com o observador conversa bem. Uma pessoa muito prática e uma pessoa muito intuitiva tem mais dificuldades. Aqui é um aspecto onde é melhor ser igual. Gente, pelo amor de Deus, se você já é casado com uma pessoa totalmente diferente de você, nesse aspecto, não tem problema, né? Primeiro que o Espírito Santo aqui selou esta união. E segundo que, mesmo que não seja isso, nós somos pessoas capazes de nos entender, de nos amar, de perdoar, de conviver, e é ótimo, tá? Mas esse talvez é o aspecto único onde isso aqui é verdade. Os outros, não. Por exemplo, a extroversão e a introversão, o melhor é que um seja mais introvertido e o outro mais extrovertido, tá? Que se forem os dois muito extrovertidos ou os dois muito introvertidos, não é legal. Não é que não é legal, gente? Por favor, você já casou com uma outra pessoa que é introvertida igual você, extrovertida igual? Tudo bem, maravilha. Manda bala. Mas cuidado, senão vai ser uma loucura quando os dois estiverem tentando atropelar ali juntos, né? Ou vai ser muito pacato se ninguém tomar iniciativa de nada também. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que tem essa questão. Mas isso é um parênteses. Fecha parênteses. Sim. Eu acho que, eu penso muito nisso, é sobre ser complementar. Não é ser oposto, é ser complementar. Às vezes não é totalmente oposto, nem totalmente igual. Dá certo quando há um complemento. E eu já vivi muito isso, de pessoas que me complementam em trabalhos e outra coisa que dá muito certo. Perfeito, você falou tudo. E é o que eles falam mesmo nesse livro. Eles dizem assim, que o que é o complemento? O complemento é exatamente ser igual naquilo que é mais importante, mais significativo, do ponto de vista que não dá para ser diferente, e ser diferente naquilo que não é tão relevante para alguns aspectos, entende? Então, por exemplo, a extroversão e introversão não é tão relevante para as duas pessoas ficarem juntas por muito tempo, quanto a possibilidade de conversarem a respeito de algumas coisas, por exemplo, aqui, ó, no imaginário. Entende? Se o papo de um for só filosófico e o outro for só concreto, não vai rolar. Um vai ter que reduzir e o outro vai ter que subir para poder as coisas se encontrarem ali. É nesse sentido. E o que é o complementar? Aí a gente vai ter o conceito complementar na junção de tudo. Existem eles chamam aqui de personalidades complementares, né? Onde elas são iguais nesse aspecto e são diferentes nos outros aspectos. Por isso que há uma complementariedade. Beleza? Vamos lá. Como que eu decido? Pelo resultado ou pelo afeto? A pessoa que decide por resultado, né? Naquela balança ali, ó, o cérebro fala mais que o coração. A razão ou a emoção, né? Ou na outra balança aqui, desculpa,
o coração fala mais forte que a razão, né? Então, qual que fala mais forte? O conhecimento que você tem ou o sentimento que você tem? A cabeça ou o coração? A utilidade daquilo que você está fazendo ou a cooperação do que você está fazendo com o todo? O método que você está seguindo ou a harmonia que isso está dando para um significado total, para uma coisa total? A objetividade ou a empatia? Colocar-se no lugar do outro. Então, quando você entende que você toma decisões mais voltadas para a razão, para a cabeça, o conhecimento, a utilidade, o método, a objetividade, é a letra T. Se você toma decisões mais voltadas para empatia, harmonia, cooperação, coração, sentimento e emoção, é a letra F. Agora, cabe lembrar que existe o que nós somos, né? E existe o que as organizações aonde a gente está inserido são. Porque se você está numa organização, né, num trabalho, por exemplo, que manda você ser objetivo, que é método, você vai seguir o padrão, é a regra, se não for útil, não faz, usa a cabeça o tempo todo, né? Conhecimento, e nós vimos isso na aula passada, né? A geração moderna, ela é preparada para isso, desde a escola, dessa forma, até o trabalho e tal, você vai ser moldado para ser assim, você foi preparado já para ser assim, mesmo talvez você não sendo tanto assim. Quando você começa a interagir mais numa organização, tipo uma igreja, você não toma uma decisão tão racional mais, você olha muito mais o sentimento do outro, o quanto que você está cooperando com todo mundo, você está permitindo o outro falar, você está dando mais atenção para as pessoas, né? Porque você está ali numa organização que tem mais essa ênfase, tá? Não estou dizendo que todas as igrejas são assim, nem estou dizendo que todas as empresas são do outro lado, tá? Alguém já disse, eu já vi na Central mesmo, as pessoas falando assim, não, o pessoal da Central é muito método, é meta, tem que ser daquele jeito, tem que abrir tantas células, tem que multiplicar não sei quanto tempo e tal. Claro, é o perfil de resultado que acompanha a liderança daquela igreja durante algum período, ok? Mas agora, e é ruim ou bom? Não sei, depende, tá? O que o Espírito Santo está dizendo para a liderança, o que ela vai fazer, né? Agora, o afeto não pode ser desprezado em momento algum, é isso que eu estou querendo dizer, e nem pode ser também toda decisão tomada só no afeto, porque se você só olhar, olha, coitadinho, não mexe com a célula dele não, porque você vai multiplicar, você vai separar os irmãos que estão há 15 anos juntos, né? Nossa, corta o coração, não multiplica não, deixa eles lá na mesma célula. Então, é uma decisão afetuosa demais também, né? Não sei se eu estou conseguindo dar um exemplo simples aqui, mas que talvez ajude a entender. E o enfrentamento das coisas, eu já falei também, mas abrindo um pouco melhor, tem a ver com como você vai para o front, como é que você vai para a linha de frente, né? Eu gosto de ir planejado, não tem dúvida disso. Eu gosto de ir, né, de forma previsível. Eu vou chegar lá, vai ter... Se eu pudesse saber quantas pessoas tem na sala, qual que é o temperamento de cada um e a personalidade antes, se eu já pudesse saber quanto tempo vai durar, sobre o que eu vou falar, o que me espera, eu fico muito mais tranquilo. Tem gente que não, eu tô nem aí. Se eu chegar lá na sala, tiver 2 ou tiver 200, para mim é a mesma coisa. Eu estou falando de uma aula, mas isso vale para qualquer tarefa que você for fazer, né? A pessoa que é mais planejada, ela tende a ter um foco maior na responsabilidade, né? Eu tenho que seguir um plano, então eu sou responsável pela forma como as coisas acontecem, pelo resultado também, mas também pelo meio. Então, a diferença daqui com o anterior é que lá era o fim, aqui é o meio, né? E a pessoa mais espontânea é mais flexível. Não, o importante, eu vou chegar no resultado, se não for de um jeito, vai ser de outro. Se eu não puder falar para eles na sala, eu dou um trabalho que eles me preenchem, mandam. Não, senão eu faço de outro jeito, mas eu chego lá. É um jeito também, é admirável também uma pessoa que preza, que resolve as coisas pela espontaneidade, né? A pessoa planejada, ela é mais organizada, né? Ela é mais ordenada, as coisas, a mesa dela não é uma bagunça, o quarto dela não é uma loucura, né? A pessoa mais caótica, mais espontânea, mais criativa, né? Por outro lado, o quarto dela, a mesa dela vai ser diferente, né? Vai ser mais assim, aleatório.
A pessoa planejada tem uma ênfase na manutenção das coisas. A pessoa espontânea está preocupada com a mudança das coisas, né? Um quer que as coisas continuem sempre como estão, outras querem que as coisas mudem. Uma quer que as coisas sejam certas e quer ter certeza sobre o que está fazendo. A outra não, ela está preocupada em deixar as coisas incertas. Eu quero questionar mesmo e bater nisso aí até as coisas mudarem. Porque não é isso. A gente vive numa matrix. Isso aqui que a gente está vendo não é nada disso. Sabe assim? Né? O que é planejado, ele foca na meta. O que é espontâneo, ele quer se superar. Está nem aí que meta que foi dada. Entende? Eu quero fazer cada vez melhor. Não interessa, eu não preciso de meta para seguir. Então, ambos são lindos, maravilhosos. Claro que um tem mais o estilo das nossas empresas, que a gente vem dessa cultura, outro tem mais a ver com a pós-modernidade, que nós falamos na aula passada, tá? Mas a gente tem esse caminho aí, e ambos são interessantes. Tem um adicional. Esse adicional, eu vou falar dele só aqui agora, porque ele está lá no site, não estava no livro lá originalmente. É só uma questão se eu confio mesmo nisso tudo, ou se eu estou em dúvida disso tudo, tá? Então, se tem um /T no final, é porque eu acho que eu sou isso, mas não tenho muita certeza, não. Entende? E nem eles, é meio que eles estão colocando em dúvida. O A de assertivo é que você, além de ser aquilo, você é muito autoconfiante de que é aquela personalidade ali, tá? Ou seja, autoconfiança tem a ver com assertividade, calma, aceitação, satisfação, otimismo e segurança, nas outras 4 características das outras perguntas. E o cauteloso é que vive em uma ansiedade, em uma turbulência, tem uma ambição para mudar aquilo ali, ou então um perfeccionismo, está sempre em tensão, né, e buscando se conscientizar das coisas, porque não está muito certo daquilo ainda. Então, é um jeito que eles colocaram, mas eu acho que complicou um pouco, mas eu tinha que falar para não... porque eu sei que vai vir a pergunta, o que é esse /T, esse /A, traço T ou traço A aqui no final. Então, esse teste rápido aqui, que eu já pedi para vocês irem fazendo, talvez seja muito interessante, muito importante para testar o teste que vocês fizeram lá no site, né? Espero que a maioria, acho que tenha feito. Alguns me mandaram agora, às 7 horas da noite, então eu não consegui olhar. Se você não fez, não tem problema, me manda depois, né? Porque depois... por que eu estou pegando isso, tá, gente? Porque eu acho que o melhor jeito da gente se ajudar é ver o todo, e como que isso se relaciona. Isso nenhum livro vai dar. Isso a gente vai ter que construir juntos, né? Esse cruzamento, essa inter-relação entre o ministério, a personalidade, o temperamento e os dons espirituais, que a gente ainda vai testar também. Então, vai ser uma loucura, e eu estou anotando isso tudo aqui para depois a gente conversar caso a caso, né, sobre isso. Imagina você poder fazer isso depois com os seus liderados. Vai ser uma coisa bacana demais, né? Então, neste momento que eu queria agora que vocês colocassem as suas letrinhas, se você é ENTJ, ou é SFJ, ou INFP e tal, cada um saiba, mais do que saber se o nome que foi dado, né, é animador, ou cônsul, né, ou inventor, né, o nome que está lá, eles são detalhes que nós vamos explorar cada um deles. Mas as letrinhas que estão por trás ali, eu acho que elas falam mais do que o nome, porque o nome é uma tentativa de explicar, né? Porque às vezes você vê lá arquiteto, mas você não tem nada a ver com arquiteto, né? Ou advogado, não tem nada a ver, mas quando você vê as letrinhas, você vai entender melhor. Porque os nomes que foram colocados são maneiras de tentar explicar, tem um motivo, tem uma razão, a gente vai ver, mas aqui nas letrinhas é onde está o segredo de tudo isso. Então, agora eu quero abrir uma pausa antes de seguir para cada um falar aí, colocar dúvidas, questões, ou complementar aí o que foi falado até agora. Ninguém quer falar, não? Não sei se o Márcio está falando, está mudo, mas acho que ele está falando com a esposa mesmo. Meio, JP. Gente, eu não vou dar conta de ler o chat agora, não. Deixa eu ver aqui.
Aleatório foi a melhor forma de definir o bagunceiro. Tá bom, tá bom. E aí, gente, o que vocês me falam? Fala um pouquinho aí, tô só falando sozinho. Quem quer comentar? Túlio, Fala, Valéria. no meu teste, deu ESFJ, mas em duas, como interpreto e como enfrento, eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu sou N no interpreto e P como enfrento. Então, mas assim, o meu teste, ele ficou muito esquisito, ele ficou muito assim, quase que meio a meio. E então eu acho que eu vou ter que refazer. Ou, não sei. O que você acha? Eu acho que mais importante do que refazer, é importante fazer e ouvir o que o teste te deu. Uhum. Não desconsidere o que o teste te deu, a não ser que você tenha feito ele assim, lá, sem prestar atenção. Não, eu prestei atenção. Se você fez ele bem feito, considera, deixa ele ali, mas veja se as respostas têm a ver. Se fugir muito, você refaz o teste. Não, fugiu um pouquinho. É porque, de fato, você não é daquele quadradinho especial. Eu contei o meu caso para vocês lá no grupo, né? Quando eu fiz esse teste, há 18 anos atrás, eu era uma coisa, INTJ. Depois, com o passar do tempo, né, assim, eu refiz o teste e deu como ENFJ. O que aconteceu? O I virou E. Por que o I virou E? As funções que eu fui agregando na vida, os lugares por onde eu passei, não tinha jeito não. Ou eu ficava extrovertido, ou eu seria pisoteado. Eu virei extrovertido, tá? Mas eu não sou aquele extrovertido, assim, também que vai chegar, cheguei! Não, eu sou extrovertido, né? Eu também sou assim. O N continua N, esse é mais difícil de mudar, muito intuitivo, e o resultado, ele se tornou mais afetivo, o T virou F, e isso tem a ver com o jeito que eu fui levando, mudando o meu jeito até de liderar, né? Desde que eu li aquele livro, que eu recomendo demais, Liderança Servidora, lá do O Monge e o Executivo, é o nome do livro, aquilo mudou demais o meu jeito. Porque eu era um atropelador lá na empresa onde eu liderava. Eu gerenciava uma área importante, uma empresa importante, e ali eu não queria saber, eu batia a meta mesmo. Podia me dar a meta que eu ia bater, mas eu ia ferir muita gente, eu ia desprezar muita gente, eu não estava nem aí. E é claro, o livro me ajudou, mas o Espírito Santo me mudou, contato com a igreja, né? Conversão, as coisas vão acontecendo. Você vai se tornando mais afetivo. Mesmo assim, o meu afeto não é 80%. O meu percentual de afetividade ali é 50 e poucos por cento também. Por quê? Porque eu tô nesse caminho, né? Eu sinto que é bom esse caminho de ser mais preocupado com as pessoas do que entregar resultado, tá? Mas eu fui criado para entregar resultado. Uhum. Eu fui formado, eu fui preparado, as empresas investiram em mim, a escola me ensinou a ser o cara que bate meta, que entrega o resultado, mesmo que eu tenha que pisar em alguém. Depois, com o tempo, você fala, não, peraí, não é bem assim e tal. E depois você fala, não, é mais do que não é bem assim. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Aí, quando eu entendi isso, eu falei, mas isso inconscientemente, eu não estava fazendo teste disso aqui, nem lembrava disso aqui. Aí, essas coisas vieram, mexeram comigo, me mudaram, né? Esse conceito me mudou e me transformou. Não estou dizendo que quem é T tem que virar F, não, tá, gente? Nem estou dizendo que quem é introvertido tem que virar extrovertido também, não. Deus usa ambos, depende do momento. E a gente vai ver o exemplo aqui de vários introvertidos usados por Deus, de vários focados em resultados usados por Deus. E Deus não usaria se não fosse dessa forma. Não conseguiriam fazer o que foi feito se não fosse dessa forma, né?
Mas o Espírito Santo nos transforma, nos move, nos muda, mas também não é que a gente era assim, ficou assim, a gente também é um troço no meio do caminho. O que está ali, esses quadradinhos, são formas de tentar explicar a maioria das pessoas, mas você acha que vai colocar a humanidade em quantos quadrados? 16? Ou que seja 50? Não vai caber. Se a humanidade tiver 7 bilhões de pessoas vivas, nós vamos precisar de 7 bilhões de quadradinhos só para os vivos, fora os que morreram e os que ainda vão vir, que serão diferentes também. Entendeu? Vários de vocês mandaram aqui resultados. Ah, eu sou cônsul, o outro eu também sou cônsul, mas eu olho para um, não tem nada a ver com o outro. Por quê? Porque não são quadrados firmes, assim, né? São formas da gente tentar compreender melhor por que a pessoa toma algumas atitudes, age de algumas maneiras. Isso tem a ver com como a gente age também. Eu acho que a gente muda, né? É igual você está falando aí. À medida que a gente vai amadurecendo e vai deixando assim, o Espírito Santo tratar conosco, nós vamos mudando, ou vamos chegando num equilíbrio. Igual você falou, assim, se você for 50%, você não é nada. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que que precisa de um equilíbrio. E com a ajuda do Espírito Santo, tem coisas que você precisa tomar uma decisão, igual você está falando aí, mais assertiva. Mas tem coisas que, sabe? Então, eu acho que nós ficamos mais no equilíbrio, assim. E depende da hora, depende da situação, depende do que você tem na mão para fazer ali. Então, Concordo. por isso que eu acredito que a gente fica muito, assim, meio a meio. Não, concordo. Tá certo, sim. Quando eu quis dizer que a pessoa é tudo e não é nada, eu não quis dizer nesse sentido, não. Eu quis dizer que, como nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos 50, 50, 50, 50, 50. Né? Todos nós aqui, nós temos, no mínimo, uma tendência a agir mais de certa forma. Eu acho que é nesse sentido. Ah, eu me expressei mal, você está coberto de razão. Obrigada, Túlio. Alguém mais quer falar? Túlio, Sim? Samantha, você até comentou comigo, né? Eu não consegui ler tudo ainda e até comecei a querer olhar lá o cônsul, mas assim, eu não me vejo muito, não. Eu acho que a forma minha de interpretar tá bem equilibradinha e vai depender também da situação, né? Agora, às vezes, né, eu vou usar esse jeito que você exemplificou, assim, me ajudou muito a entender da parábola, mas dependendo da ocasião, eu vou dar conta de chegar chutando a porta, se for preciso, entendeu? Assim, de ser direta, direto no ponto, falar rasgado. Agora, em termos da decisão, por mais que eu tenha a consciência, né, e busque ali o foco num resultado, eu acredito que o meu deu a maior parte afeto, porque para mim a emoção, o coração, as pessoas, né, o me importar com elas, o sentimento vai pesar na minha decisão, entendeu? Não que eu vá abrir mão de um valor ou de fazer o que precisa ser feito e o que é certo a fazer, sabe? Mas, assim, vai ter num sentido assim, vai ter um peso maior para mim. Então, às vezes, eu me vejo muito na minha vida assim, eu adio meus projetos, eu chego a interromper planos na minha vida em função de alguém, entendeu? Em função de dedicar o espaço, ou ajudar, ou priorizar alguém. Não, ok, maravilha. Mas no afeto eu nem tinha te questionado, não. Eu só comentei contigo a respeito aonde deu 51, 49, que não é que também tinha que decidir por outro lado, não. Que era só para você olhar outra hipótese, e eu acho que era no intuitivo versus observador,
porque aí poderia ir para o protagonista ou para o cônsul, se eu não me engano. Tá bom? Mas Perfeito, o afetivo estava claro, eu acho, tá? Não, estava claro, mas assim, esse conceito, isso tudo assim me ajudou a entender ainda mais. Muito bacana. Tá bom. Beleza. Vamos adiante, então. Deixa eu retomar aqui a apresentação. Agora a gente começa a pensar em cada um dos temperamentos, das personalidades, desculpa, onde elas são registradas em 4 grupos distintos, né? Então, são grandes nomes. Pensa assim, são grandes grupos definidores, porque ele considera que, antes de olhar qual específico, você está num grande grupo, né? Os grandes grupos são exploradores, diplomatas, sentinelas e analistas. O que são os exploradores? Todos os que têm a letra S e a letra P. Se a pessoa, ao mesmo tempo, ela tem espontaneidade e ela é do concreto, da observação, ela tende a ser uma pessoa exploradora, e nós vamos entender o que é isso. Se a pessoa tiver a letra S, mas ao invés da letra P, ela tiver a letra J, é porque ela tende a ser sentinela, é o guardião. Não importa se ela é introvertida, extrovertida, mais afetiva ou mais planejada, mas ela é um guardião desses diferentes níveis aqui. O diplomata e o analista são aqueles que não são tão observadores, eles são mais pro intuitivo, mas o diplomata é um intuitivo mais afetuoso, mais afetivo, e o analista é um intuitivo mais de resultado. Então, ele divide esses 4 grupos, e dentro desses 4 grupos, cada grupo tem 4 tipos, sempre variando alguma letrinha. Então, é o ISTP, ISFP, ESTP, ESFP. Deu para entender? Tá? Porque nas letrinhas é que é o segredo da coisa. O nome é um detalhe. E aí a gente vai ver isso aqui agora. Então, por exemplo, vamos começar falando dos exploradores. Eles são de 4 tipos. Se ele for, lembra, todo explorador, ele é o quê? SP. Ele é espontâneo e ele é observador. Se ele for intuitivo, ou ele é virtuoso ou aventureiro. Se ele for extrovertido, ou ele é empresário, ou ele é animador. E qual a diferença entre eles? É se ele é mais afetivo, que ele vai ser aventureiro, ou se ele vai ser mais de resultado, que ele vai ser virtuoso. Ou do lado de cá, se ele for mais afetivo, é animador, e do lado de cá, mais de resultado, é o empresário. Tá? É como assim? Vamos falando aqui que essa ficha vai cair. O explorador, então, que é o SP, ele é S mais P. Ele é observador, ele é do concreto, e ele é, ao mesmo tempo, espontâneo. Todos eles têm o quê, então? Praticidade, pragmatismo, continuidade, sensorial, é do presente, é da realidade, mas, ao mesmo tempo, ele é do improviso, flexibilidade, criatividade, mudança, certeza e superação. Isso gera o quê? Uma pessoa que vai ter em todos esses 4, eles terão uma maior ênfase na inovação, na persuasão, na sensualidade, na adaptação e na coragem. Tá? Uma pessoa que vai ter mais facilidade de lidar nesse mundo aí. Como assim? Vamos falar do virtuoso, por exemplo. Tá? Então, de quem estou falando? Aquele cara que você conhece, que é virtuoso. O que é o virtuoso? Explorador a gente já viu, são aquelas coisas lá. Todos os exploradores têm essa característica aqui, ó. Tende a ter uma maior ligação com o que é da inovação, da persuasão, da sensualidade, da adaptação e da coragem. É o corajoso. Ele tem medo, não. É com ele mesmo. Tá? Só que se ele for introvertido e focado em resultado, ele é virtuoso. Então, Harrison Ford, por exemplo, tem uma frase que diz: eu queria viver a vida boa, uma vida diferente, eu não queria ir ao mesmo lugar todos os dias e ver as mesmas pessoas fazendo o mesmo trabalho. Eu queria desafios interessantes. Vamos explicar melhor. O virtuoso é um experimentador prático. Ele é ousado, mestre em todo tipo de ferramenta. A pessoa, porque, olha só,
Ele é introvertido, então ele está ali com as coisas, mais com as coisas do que a pessoa. Bom em ferramenta. Ele é mecânico, ele é engenheiro, ele é carpinteiro, ele é costureira, eu não sei o que ele é. Ele ou ela, sei, tá? Ele é prático, ele é da vida, porque ele é observador, né? Ele é do concreto, do sensorial. E ele é ousado, porque ele é espontâneo. Então, ele vai fazer a melhor obra. Sabe? Ele é um artesão. A verdade é essa. Por isso, olha lá, ele é um artesão que adora explorar com as mãos, com os olhos, toca, examina o mundo à sua volta, com um racionalismo tranquilo e uma espiritualidade curiosa, de forma espontânea. Ele fabrica as coisas naturalmente, se move de projeto em projeto, né? Aquela pessoa que fica ali o tempo todo fazendo a mesma coisa, ele está sempre fazendo coisas diferentes, construindo coisas úteis, e o supérfluo ele usa, faz também, mas é para divertir, faz seus brinquedos já que ele é hábil, né? E ele aprende com o ambiente à medida que vai, por isso ele vai ficando cada vez melhor. Geralmente, está ali muito ligado ao mecânico ou ao engenheiro, né? Está contente com a mão suja, desmontando coisa, remontando, um pouquinho melhor do que antes. Sempre parafusando, sempre fazendo, desmontando, montando, é essa pessoa aí. Como assim? Olha as forças dessa pessoa. Ele é otimista, alegre, bem-humorado, não estressa, é criativo, é prático, é mão na massa, segue o fluxo, não fica parado, não fica travando, não fica questionando, não. É espontâneo, é racional, é flexível, é versátil, é prudente. Na crise, é uma pessoa que resolve, é relaxado, vive o presente, aqui e agora. O virtuoso também tem fraquezas. Ele é teimoso, né? Porque ele é hábil, ele quer, não vai largar o carrinho enquanto ele não conseguir fazer aquele carrinho andar, sabe assim? Também não é de ficar pedindo desculpa, irrita-se com as críticas, é insensível. Não é que ele é, eu estou falando do ele é, gente, desculpa. Ele pode ser, tá? É a melhor expressão aqui. Eu estou falando de sombras, coisas que as pessoas que tendem a ser se não tiverem o domínio, o cuidado, o poder do Espírito Santo ali, tá? Privado em excesso, porque, né, tá ali, observador e ao mesmo tempo pode ser muito privado, muito reservado, fica entediado rapidamente, não persiste com as coisas, pode não ser comprometida, não se prender a nada e viver em risco. Tá? Essa é uma questão. Como assim? MacGyver, o site lá coloca como exemplo o MacGyver e o James Bond. São pessoas introvertidas, são pessoas observadoras, hábeis, são pessoas apaixonantes, né? Claro, porque dão muito resultado, conseguem fazer, não tem nada que esses caras não consigam fazer, né? Mas são espontâneas, são criativos ali, na hora vai sair. E na Bíblia a gente tem um exemplo de Sansão. Olha Sansão. Ele falou assim, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então o cara saiu sozinho, ele era juiz em Israel, era líder, mas ele fazia as coisas com as próprias mãos. Ele saiu sozinho, capturou 300 raposas, amarrou aos pares pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas, soltou as raposas no meio da plantação dos filisteus, queimou os feixes, o cereal que eles iam colher, as vinhas e os olivais. Ele foi lá com a própria mãe e fez o que ele queria fazer, mesmo sendo líder. Ele era introvertido, ele era sensorial, de pegar, de fazer. Ele era de atingir o próprio resultado, ninguém o impedia. E ele era espontâneo, não seguia manual. Não era regra, era uma coisa que veio na cabeça dele ali. Então, Sansão é um tipo, né, de exemplo como o MacGyver, como o James Bond do virtuoso. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tipo de personalidade aí? Alguém é? Alguém aí no teste deu virtuoso? Não. Então tá bom, vamos pra frente. Se deu, tá caladinho. Até porque, quando a pessoa começa com I, é mais difícil ela falar. É quando a personalidade da pessoa é muito introvertida. O aventureiro. O aventureiro parece bastante com o virtuoso. Mas, porque ele também é explorador, ele também é introvertido. Mas o foco dele não é o resultado, o foco dele é o afeto.
E com isso ele se torna um artista flexível, charmoso, pronto para explorar e experimentar algo novo. Como diria Bob Dylan, eu mudo durante o curso do dia. Eu acordo, sou uma pessoa, quando eu vou deitar, tenho certeza que eu sou outra. Né? Uma espontaneidade absurda, uma afetividade grande, né? Na sua introversão ali, desse tipo de explorador que é. O aventureiro, ele é um compositor, um artista hábil, para pintar pequenas e felizes árvores. Ele usa a estética, o design, as suas próprias escolhas e ações para empurrar os limites da convenção social, porque ele está sempre experimentando, sempre provando, sempre explorando. Então, ele gosta, ele tem prazer em perturbar as expectativas tradicionais com experiências de beleza e comportamento. Ele diz assim, não me encaixote, eu sou o que sou. Ele tem orgulho daquilo. Né? E ele está lá pintando, está lá se movendo, está lá criando, ou com palavras, ou com música, ou com a arte mesmo, com as mãos, mas ele não é tão hábil quanto o outro, ele é mais artístico mesmo, tá? As forças dele, então, estão no charme, ele vive e deixa viver, é relaxado, caloroso, sensível às emoções. Quando ele fala ao profundo do nosso coração. É uma pessoa intensa, apaixonada, curiosa, artística, musical, humana, simpática, ousada, inovadora e livre. Ao mesmo tempo, tem-se o risco, né, de ser uma pessoa avulsa, apartada, distante das outras, avessa demais a padrões, imprevisível, não assume compromissos, gasta mais do que pode, descontrolada em tudo, competitiva ao extremo e com uma autoestima flutuante. Aí você fala assim, mas essa pessoa, então, ela é bipolar. Não estou falando da doença, gente. Estou falando da característica, o jeito de ser da pessoa. Entendeu? Porque hoje a gente tudo quer chamar de doença, tudo quer dar um nome de uma síndrome qualquer aí. E às vezes é mesmo, mas nem sempre é. É um tipo de ser da pessoa. O jeito dela, natural, é este. Lembre-se, somos todos criados a semelhança de Deus, ímago dele, né? E isso aqui faz parte. Algumas pessoas são mais assim mesmo. Então, a gente tem que entender e ajudá-las, né? Nos pontos fracos, mas os pontos fortes delas são maravilhosos, né? São maravilhosos. E aí, um aventureiro como Britney Spears, como Michael Jackson, deixaram contribuições grandiosas, né? Para a humanidade. E estão deixando ainda. Davi, um dia ele disse a Saul assim, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo aqui irá e lutará com ele. Gente, que coisa ousada, que coisa artística, que coisa, sabe, não é só por causa da fé, você fala assim, não, ele tinha fé e tal, é muito bonito para a gente hoje virar e falar, espiritualizar a coisa toda, mas Deus se move no sobrenatural em cima do natural que ele já estabeleceu, tá? Davi era artista, Davi tocava harpa, Davi compunha salmos como ninguém jamais compôs. Ainda escrevia a melodia lá, essa aqui vai ser segundo a melodia de Os Lagares, essa aqui é para tocar, é para cantar de tal e tal maneira, essa aqui o levita canta e o povo vai responder. Ele fazia toda a criação artística da coisa. Não era só ir lá e escrever aquelas palavras, a gente vê um livro hoje seco com palavras, mas não eram só palavras, é isso que eu quero dizer. Tem muita arte, e essa arte, ela traz essa imprevisibilidade, essa coisa de descontrole, essa autoestima flutuante. Você vê no Salmo, mesma hora que o cara está louvando a Deus, ele está chorando, depois ele louva de novo. É isso, ele abre sua alma, ele não se prende, ele não para, né? Ao mesmo tempo, nas suas forças. É uma coisa calorosa, tem muita sensibilidade, que fala ao coração, que é musical, que é humano, então é lindo. Então, quando a gente entende isso e se depara com um aventureiro na nossa frente, a gente fala, opa, olha o da visão aí, tem coisa boa aí, é um diamante, tá? Então, nós estamos aprendendo a conhecer um pouco melhor o jeito que as pessoas tendem a ser. Não é que elas são esse quadradinho aqui, não, mas é um jeito de tentar explicar algumas coisas que ajuda muito. Alguém quer falar? Eu quero. Por favor, Ana Luísa.
Oi, Túlio, eu sou aventureira. Uhum. E bateu direitinho, tanto os defeitos quanto as características fortes, bateu tudo direitinho. Só teve uma coisa que eu não sou, que é competitiva. Porque eu sou aquele tipo de pessoa assim, meu filho, se for para competir, então eu já perdi, pode levar, que eu não tô nem aí. Não tem, sabe? Não dou conta. Mas o resto tudo bateu. O perfil meu, quase que 50%, deu assim, 40 e poucos, 50 e poucos, em quase todas as características. E eu acho que alguma coisa eu posso ter marcado lá errado e acabei ficando com essa característica competitiva. Mas uma outra pessoa que não seja competitiva teria qual perfil? Ó, você não marcou nada errado, tá? O que eu quero dizer, o que eu falei no início, é assim, esse enquadramento, vamos dizer assim, que se coloca ao estabelecer tipos de personalidade, como foi também no tipo de temperamento, como vai ser no dom, como no ministério, esse tipo de encaixotamento, de enquadramento, a gente não cabe dentro dele. Tá? Ninguém vai ser 100% tudo que se descreve ali, tá? Aquilo ali são tentativas de aproximar. Então, você vai falar assim, olha, eu sou uns 80%, até porque, por mais que você faça todos os testes, se você der 100%, é que você vai dar 100% dessas características, você está entendendo? Sim. Se o seu percentual der 100% I, 100% S, 100% F, 100% P, aí sim, é porque você vai ser 100% do que está escrito ali. Como você não é 100%, é porque alguma coisa está fugindo um pouco dali. Entendeu? Então, graças a Deus, nenhum de nós é 100% aquilo. Então, a gente está pegando mais assim, são as grandes tendências, aquilo que aparece, tal, de forma mais forte. Deu para entender? Deu sim. E uma coisa que eu achei muito interessante foi você falar de Davi, porque eu realmente me identifico com o Salmo. Tem dia que eu acordo e falo, glória a Deus, eu sou filha de Deus, aleluia, tudo de bom. Aí no outro dia eu falo, Senhor, por que me desamparaste? Por que eu estou assim? Então, assim, Deus foi igualzinho Davi, viu? Nesse aspecto foi mesmo. Estou feliz com essa comparação. Obrigada, viu, Túlio? Nada, amém, que bom, glória a Deus. Tem outro tipo de explorador, que não é o aventureiro, nem o virtuoso, que é o empresário. Agora entra os dois que são extrovertidos, né? O empresário é uma pessoa inteligente, enérgica, perceptiva e que gosta do risco, gosta de se expor, né? Ou até expor os outros também. Porque, como disse Helen Keller, a vida é, ora, uma aventura ousada ou não é nada, né? Então, o que acontece? O empresário é um promoter, é aquela pessoa cheia de paixão, de energia, uma mente racional, embora de vez em quando distraída, mas que está sempre ali, inspirando, convencendo, colorindo. É um líder natural que puxa todos ao longo do caminho menos percorrido, né? Ou seja, abre caminhos, traz vida nova, traz emoção nos lugares que vai, é desinibido, ao centro das atenções, está sempre rindo, se entretendo, com humor direto, um humor fácil, terroso, um humor ali que qualquer um consegue perceber, não é aquele humor intelectualizado, não. É uma pessoa que gosta de correr risco, vive o momento, se excita emocionalmente, estimula sua mente lógica, decide rápido, sempre baseado em fatos concretos, tá? Por isso que está sempre empreendendo, está sempre fazendo alguma coisa e agindo rápido, respondendo rápido às intempéries da vida. Tem muitas forças aí, né? Porque é uma pessoa muito ousada, muito prática, pragmática, né? Prática no sentido de trazer resultados rápidos para si. Prática naquilo que vem o interesse. É direto, é original, ou seja, cria as coisas ali dele mesmo para poder resolver, é perceptivo, está ligado ao que está acontecendo, é sociável, interage muito fortemente com as outras pessoas, cheio de energia, vigoroso, brilhante, está aberto para novas ideias, porque senão como é que você vai, como os empresários geralmente dizem, né? Como é que você vai sobreviver nesse mundo, né? Junta as coisas ali, comunica com clareza, experimenta, cria, né?
se resolve. Com pandemia, sem pandemia, a loja dele tem que vender. Não é assim que o empresário age? Pensa assim. Por outro lado, ele pode ser insensível a emoções, daí as empresas serem tão metódicas, né? Os empresários vão querendo resultado, às vezes, a todo custo. Tem dificuldade em expressar os próprios sentimentos, seja de elogio, ou seja de tristeza, e às vezes pode ser muito espontâneo demais, e falar forte demais, ou às vezes ser retido demais, impaciente, propenso a riscos em demasia, falta de visão do todo, desatento no estudo, às vezes, não é aquela pessoa que está ali, gasta muito tempo planejando e tal, né? Então é impulsivo e desestruturado, né? Corre pelo menos esse risco aí. Alguns exemplos desse estilo, a Madonna, o Ed Murphy e o nosso querido Simon Peter, né? O Simão Pedro aí. Porque, olha o que aconteceu com Pedro. Jesus chegou a Simão Pedro e falou, aliás, Pedro virou para Jesus e falou assim, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá, tá? Jesus já vinha andando com os discípulos ali há um bom tempo, e disse Pedro, não, o senhor nunca me lavará os pés. Jesus respondeu, se eu não lavar, Pedro, você não terá parte comigo. E respondeu Simão, então, Senhor, lava os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo, né? Isso ali em plena Santa Ceia, gente. Essa cena maravilhosa aconteceu, está narrada no Evangelho de João. Gente, é muito impulsivo. Ele fala o que pensa, ele quebra os paradigmas, ele, sabe, ele não está nem aí. Era o próprio Jesus, ele sabia quem era Jesus já a essa altura. Ele não estava, entende? Olha o risco que o cara se coloca. Os outros ficavam assim, sempre meio, né? Tem a outra cena lá, Jesus andando sobre as águas, os discípulos lá no barco, e todo mundo fica assustado, e Jesus fala, não tema, sou eu. E eu falei, se é o senhor mesmo, então manda eu ir aí que eu vou. Sabe aquela coisa que toma a decisão, assim, na hora? É isso, é o espírito empresário, é a personalidade do empresário, tá? Não é à toa que eles eram mesmo empresários, não só ele, como Tiago e João eram empresários nas suas embarcações ali, pescando, né? Ok? Alguma dúvida aí sobre o empresário? Então, vamos seguir. O quarto tipo de explorador é o animador, ou a animadora. Está aí um exemplo, né? Daquela pessoa entusiasmada. Enérgica é uma palavra que eu acho que foi um erro de tradução. Cheia de energia, eu preferiria dizer. Espontânea. A vida nunca fica entediante perto delas. A Marilyn Monroe, por exemplo, ela disse assim, eu cometo erros, às vezes eu estou fora de controle, eu sou difícil de lidar, mas se você conseguir lidar comigo quando eu estou na pior, então você certamente não me merece quando eu estiver na boa. Né? Então, ou você lida comigo ou não lida. Aquela pessoa tudo ou nada, né? Porque ela é uma performer, é uma pessoa que está sempre performando, está sempre assim, exibindo mesmo, né? Será sempre vista cantando, dançando, de uma forma muito natural, muito espontânea, porque o mundo para ela é um palco. Ela se amarra na excitação do momento, quer que todo mundo se sinta assim também. Ela é irresistível, ela dedica seu tempo e energia para encorajar os outros. Ela se alegra em ver as pessoas sorrindo e levando brincadeiras para as pessoas, né? Ela é focada não nas metas, não no planejamento, mas que ela agarrar a oportunidade que aparecer. Por isso é muito comum ela se enrolar bastante financeiramente, tá? A animadora, ela é ousada, o animador é ousado, experimentador, uma pessoa que sai mesmo da zona do conforto com muita facilidade, original, se destaca muito fácil, ela tem uma ênfase estética, né, na roupa, no corpo, de uma forma muito clara, uma pessoa apresentável, uma pessoa artística, prática, um observador atento, é hábil, falante, espirituoso, sociável, alegre, fazedor, sabe? Por outro lado, corre o risco de ser o quê? Sensível demais às críticas, avesso demais aos conflitos, porque quer ver todo mundo rindo, então
nunca confronta, nunca bate de frente, complacente, autoindulgente, ou seja, também não resolve os próprios problemas no sentido de confrontá-los, não se confronta muito, busca incessantemente o prazer, não planeja, não mede consequências, desfocado, permissivo e otimista demais, tá? Alguns exemplos aí. Marilyn Monroe, já citei, aquele cara da série The Witcher, que toca a musiquinha lá do The Witcher, quem assistiu essa série, o Dandelion, e a Miriam, né? Pensa bem, naquela época ali, o povo atravessou o Mar Vermelho, saindo do Egito, fugindo, aquela loucura, mas simplesmente, não sei se ela tinha um vestido vermelho, igual essa figura aí coloca, mas eu só sei que ela pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, era uma coisa charmosa, encantadora, todo mundo saiu cantando e tocando aquele tamborim, dançando junto com ela. E ela cantava, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Né? Miriam era uma pessoa, provavelmente, animadora. Né? Ela não fez o teste, Davi também não fez o teste, nenhum deles, Sansão e tal, mas, nem Pedro, mas são, assim, algo que me veio à mente, tá? Essa contribuição bíblica eu mesmo coloquei, tá, gente? Pode ter algum erro aí. Assim como na contribuição lá, de falar que a Marilyn Monroe, ou de falar que vários personagens aí que vão aparecendo são assim, assado, então são também tentativas, né? Sempre explicadas aí com algum motivo. Mas é que os personagens que o site cita, às vezes não são personalidades da nossa realidade. Então, eu busquei personagens que todo mundo conheça no nosso contexto e que a gente sabe que Deus usou de alguma forma. Esse personagem animador eu gosto de enfatizar porque ele fala muito do brasileiro. A cultura brasileira é muito assim. E eu tenho a impressão de que o percentual de pessoas exploradoras como um todo, mas especialmente o animador, vale também um pouco para o empresário, para o virtuoso, mas especialmente aqui, o percentual dessas pessoas do nosso meio não é tão grande quanto aí na rua. Porque a igreja talvez não seja um lugar onde essas pessoas consigam se expressar dessa forma sem se sentir julgadas. E elas não estão preparadas, às vezes, para o conflito, para a crítica, para o olhar, sabe? Que às vezes nem é assim de alguém falar, você não pode ficar dançando, você não pode vestir essa roupa. Mas vem da nossa cultura também, vem de tudo isso. Não estou querendo dizer que vão permitir, vão liberar tudo, não. Não estou falando nada disso, só estou falando que é uma observação que eu faço. Que quem conhece o Brasil de fora do Brasil, quem pensa no brasileiro, logo vê esse tipo de pessoa. Só que se ele conhecer a igreja brasileira, ele nem sempre vê nem o espírito dessa pessoa. Não estou nem falando da sensualidade, da roupa, estou falando talvez da própria alegria. A gente tem que tomar o cuidado para não perder toda essa força brasileira, de ousadia, de experimentar, de sair da zona do conforto, de ser artístico, de ser estético, sim, o teatro, a dança, né, sempre para o Senhor, ser espirituoso, aquela coisa que na hora, assim, sai uma coisa linda, né? A gente, às vezes, vive igrejas tão quadradinhas, né? Você já sabe que vai abrir, vai cantar 2 músicas, já sabe até quais músicas vão cantar, aí vai vir uma pessoa que você já sabe quem vai vir, que vai chegar, vai falar aquela mesma coisa de sempre, entende? Então, olha aí, talvez um despertar que a gente precise, tá? Fiz o meu comentário, está aberto para vocês. Ô, Túlio, eu sou essa aí. O meu deu isso aí, animador. Eu acho bem parecido mesmo. Coisa linda, Principalmente na roupa. A roupa, gosto de roupa colorida. Então, às vezes eu até ficava assim, pensando, nossa, será que eu não estou muito extravagante dentro da igreja? Mas depois eu fiquei sabendo que o Espírito Santo ele é colorido. Aí eu fiquei mais à vontade.
O Espírito Santo, ele não é apagado, ele não é bege, ele é colorido. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu estou mais para essa animadora aí. Amém, amém, muito bom. Quem mais quer falar? Então tá. Agora é o seguinte, agora nós vamos entrar nos sentinelas. Eu estou um pouco preocupado com o horário. Faltam 8 minutos para as 9h30, e eu não sei se eu começo a sentinela e depois paro continuo de onde a gente parar, ou se a gente deixa para entrar na sentinela na próxima aula. O que vocês acham? Próxima aula. Próxima aula, então? Então tá bom, que aí na próxima aula a gente vê os sentinelas, vê os diplomatas e vê os analistas. O material já está com vocês, né? Vocês vão ver aí, estão os slides todos aí. Então, vocês já podem ir degustando, se divertindo aí. Realmente, eu procurei colocar primeiro aquilo que eu achei que ia ter menos gente, foi de propósito, né? Para vocês poderem chegar na próxima aula e já terem refeito o teste, se precisar entender um pouco melhor, contrastar, medir, comparar, tirar as dúvidas, esclarecer, que eu acho que vai ser legal, tá? Mas eu agradeço aí a todos, então, não vou extrapolar igual na semana passada, por isso que eu estou preocupado com o tempo, a hora passou, semana passada eu nem vi, ninguém me falou nada, quando eu percebi já tinha passado mais de 10 minutos do horário, então hoje não vamos fazer isso não, tá bom? Vamos interromper por aqui, obrigado, e nós vamos gastar então mais uma, talvez até mais 2 aulas com esse assunto de personalidade, porque é muito importante, lembrando, não foque só em você, né? Pense também nas pessoas à sua volta. Todos nós aqui vamos fazendo essas análises, eu vou lembrando, acho que meu filho, eu acho que a minha esposa, eu acho que a minha filha e tal, e você vai comparando, vai falando, gente, é por isso que ele faz isso, e tal, aí você vai compreendendo e fica tão mais fácil depois de lidar, pelo menos eu acho, tá? Eu apliquei esse estudo, como eu disse, numa empresa uma vez, né? Há 18 anos atrás, quando eu aprendi esse assunto, eu fiz com os meus liderados, que eram todos supervisores, né? De regiões, de área. E foi muito bom, porque eu aprendi a entendê-los, até quando eles... por que eles agiam de uma forma ou de outra, por que eles tomavam uma decisão ou outra, por que eles, né, reagiam como reagiam, e eles também se entendendo começaram a melhorar. Tá? Então, isso aqui você não, é uma mina de ouro, mas tem que ir com cuidado, tem que preparar. Não basta você pegar o site, mandar para alguém, faz o teste aí. Vocês estão vendo como é trabalhoso, né? Esse conceito todo, tem palavras que estão mal traduzidas, não no sentido da palavra em si, mas do significado da palavra, tem esse equilíbrio que a gente tem que entender, que não é o caixote fechado, olha bastante para os percentuais, porque se ele ficou meio dividido, pode ser que uma única resposta que aumentasse ali o grau ou diminuísse, pudesse dar um resultado diferente, então talvez valha a pena refazer o teste para tirar dúvida, mas mais importante é entender o conceito, e o conceito não é o perfil em si, é aquela parte inicial que nós colocamos do que significa as letrinhas, porque ali é que a coisa se explica melhor. Tá bom? Obrigado. Boa semana para todos. A gente se vê na próxima segunda, se Deus quiser. Boa semana, Túlio. Obrigada. Boa semana, gente. Obrigada, Túlio. Boa Boa noite. semana a todos. Boa noite, Tchau. pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite.